A construção civil passa por uma fase de grande crescimento e é um dos setores mais relevantes da economia brasileira. Hoje, são mais de 170 mil empresas atuando no mercado em todo o país. Fruto desse desenvolvimento, a maior demanda por atividades do setor tem trazido alguns desafios para o ramo que tenta se adaptar às exigências do mercado atual. Além da escassez de mão de obra qualificada, outro grande desafio que se apresenta é a inadequação às necessidades de sustentabilidade. Estamos falando de empreendimentos que não tragam agressão ao meio ambiente, que proporcionem o uso racional de energia e recursos naturais e que promovam melhoria na qualidade de vida da população. Aqui em Fortaleza, construtoras apostam em diferenciais e inovações para se adequarem a essas necessidades. Inovações que são possíveis de serem percebidas em diversos canteiros de obras já espalhados pela cidade. São lançamentos que trazem aquecedores de água, sistema de irrigação automatizado, louças e metais sanitários de baixo consumo, entre outras inovações. Além de medidores individualizados de água e gás, coleta seletiva de lixo, lugar próprio para abastecer veículos híbridos ou elétricos e sensores de presença. A pergunta é saber se essa inovação tecnológica implica necessariamente, hoje em dia, em construção sustentável? Como unir a elegância de um pub na cobertura e um banheiro na varanda gourmet à redução do impacto ambiental da construção? O Ceará tem sido referência em inovação e sustentabilidade neste setor? Qual é a contribuição da academia para o bom êxito desse novo momento? A resposta a essas e outras questões nós vamos buscar no programa Agenda Nordeste de hoje, que já está no ar. Para esta edição do programa Agenda Nordeste, nós convidamos o presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará, Coopercon, Marcos Novaes, que é mestre em Engenharia de Produção e professor de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, e também é nosso convidado, o engenheiro civil Ives Rabelo Mourão, MBA em Gestão Empresarial e em Construção Sustentável com Resíduos da Construção Civil. Queria dar as boas-vindas, já agradecer a participação e começar, Marcos, por essa nossa grande indagação. O setor da construção civil já pode se propagar como um setor que incorporou uma marca de referência no que se refere à sustentabilidade, à questão da responsabilidade ambiental? Com certeza, moço. O setor da construção civil nacional já passou por uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, em que os grandes temas mundiais de sustentabilidade, de economia de energia, de água, de uso sustentável das madeiras, das fontes renováveis de energia, elas passaram a fazer pauta das nossas construções. E onde é que ele está embutido predominantemente? Primeiro é uma conscientização do empresário da construção civil e do construtor. A partir disso, ele colocar isso nos seus projetos. Então, a grande demanda de atuação agora de todas as entidades, de nós que fazemos a reverberação desse processo, é incentivar o construtor de que no momento da concepção do seu projeto já sejam utilizadas técnicas de sustentabilidade. Porque após o projeto concebido durante a execução da obra, muito pouco se pode fazer. Então, a gente está atravessando um momento em que envolve a crise de mão de obra do setor e envolve um bom crescimento da construção civil. Nós, nos últimos 4 anos, temos crescido quase 3 vezes o PIB nacional, a construção civil, e no Ceará, particularmente, mais ainda. E qual é a grande necessidade que nós temos? Eu vislumbro uma mudança da forma de construir. Nós ainda no Brasil construímos muito artesanalmente, nós ainda trabalhamos muito as olarias, as pedras, o nome próprio artífice do pedreiro ainda é muito ligado à pedra, desde a construção das pirâmides, né, se a gente falar por assim saber. E a gente sabe que no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, essa forma de construção já mudou faz muito tempo. Partiu para a pré-fabricação e para a industrialização fora do canteiro de obra. Então essa premissa está sendo a pauta da construção nacional e o Ceará é uma das lideranças dessa forma de construir diferenciada. Então cada vez mais a gente vai tirar a madeira da construção civil, vai evitar fazer painéis que usem qualquer processo molhado, como nós chamamos, ou seja, que tenha reboco, que tenha chapisco, que tenha concreto, que tenha a geração de argamassa dentro do canteiro, trazendo a industrialização ou a pré-industrialização para dentro do canteiro de obra. Com isso, nós podemos diminuir o efetivo de mão de obra na produção, podemos ter menor desperdício de material e de mão de obra e necessitar de uma agregação de valor maior para os profissionais que hoje estão. Ou seja,
Nós não queremos diminuir o número de emprego na construção civil, nós queremos qualificar esse emprego na construção civil. Nós hoje, falando um pouco de Copercon, nós temos hoje 42 mil funcionários ligados à construção civil da Copercon. Metade deles são serventes, ou seja, é uma mão de obra que ainda está apta à qualificação. Então a gente já parte de uma premissa que a gente poderia qualificar essas pessoas e abrir novos entrantes no mercado da construção civil. Então, resumindo, a pauta sustentabilidade com certeza já está inclusa na agenda tanto do Ceará como do Brasil, e a gente vai passar por um novo processo de mudança da forma de construir nos próximos anos. Se a gente quiser dar ordem de grandeza, o que é que vocês conseguem aferir de evolução no aspecto da redução do resíduo que ficava sempre ao término de ou desativação de um canteiro de obra? Qual é? Você já tem? Temos, Moacir. Nós temos a bibliografia mais antiga na questão de desperdício na construção civil, parte de 1977, de um professor da USP, em que colocou que nós tínhamos um desperdício na ordem de 30%. Hoje esses estudos apontam que houve um certo exagero naquele momento, mas hoje a gente já pode afirmar com certeza ao telespectador da Agenda Nordeste que o desperdício da construção civil não passa, mesmo nas obras mais informais, mesmo nas obras com menos utilização de tecnologia, não passam de 10%. As grandes construtoras e as empresas menores, mas bem organizadas, o desperdício da construção civil hoje pode se pautar de 4% a 5%, o que, se a gente falar de 30 anos para cá, é uma redução de 6 vezes o patamar que era anteriormente. Agora, isso, quando a gente fala daquilo que é de fato o desafio na ponta, no período da construção, após a elaboração do projeto, a gente já tem essa capacidade de interlocução, digamos assim, entre essas duas fases, como o Max se referia agora há pouco, naquilo que seja necessário definir previamente, e aí acho que seguramente deve impor um maior exercício, que a turma brinca muito, para dizer um modelo mais japonês, perder mais tempo planejando para ter menos tempo na operação? Isso. A sustentabilidade na construção, ela parte desde o momento que você escolhe o terreno que você vai construir. Então, se você vai construir uma construção longe do centro urbano, as pessoas que vão se locomover para aquele empreendimento, elas vão gastar muito mais com transporte, vai liberar mais gás carbônico, você vai provavelmente construir uma área que podia estar sendo utilizada para plantio, ou a área de florestamento, né? A escolha do terreno ela é de fundamental importância para você ter um bom desempenho energético, um bom desempenho de sustentabilidade. Você tem que escolher um terreno. Uma das premissas da sustentabilidade é que esse local seja de fácil acesso, tenha pontos de ônibus, seja fácil você chegar a pé, você chegar de bicicleta, né? Você ter próximos de escolas, de centros comerciais, que promova que aquele cidadão que for para aquele lugar, ele consiga transitar utilizando a menor quantidade possível do carro particular, e otimizar o uso de transportes públicos e de bicicleta ou a pé mesmo, né? Um outro ponto importante, ainda falando sobre o terreno, é que você, na orientação da sua edificação naquele terreno, você vai conseguir um desempenho energético muito melhor ou péssimo, digamos assim. Se você orientar a edificação para o lado do sol, as pessoas que forem morar ali, ou se for ter um empreendimento comercial ali, vão gastar muito mais ar-condicionado do que se você fizer uma boa orientação daquela edificação no terreno, utilizando os materiais que isolem a fachada e de maior acesso ao sol. Então, essa análise prévia, ela é de fundamental importância. Se você pegar, existem empresas na Inglaterra, na Alemanha, especializadas em fazer essa análise prévia. Então, na Inglaterra, inclusive, eles fazem análise da edificação em túneis de vento. Eles analisam o quarteirão inteiro, como aquele prédio vai impactar na vista daqueles prédios que estão na redondeza. Porque se você tiver uma praça naquela região e for construir um prédio alto e impedir a visibilidade de um parque, de uma montanha, de uma outra pessoa, lá nesses países isso daí já é um impacto. Se esse prédio causar impacto, gerar uma ilha de calor naquela região também, isso daí é avaliado. Então, aqui no Brasil a gente também está evoluindo para essas análises para chegar nesse nível aí. Agora, mesmo levando em consideração esses índices que o Marco revelou agora aqui de desperdício ou de resíduo que a gente tenha ao término de uma construção de 4%, 5% ou 10%, já se tem
destinação, reutilização desse material? Sim. A gente, inclusive, fez uma visita pela Copercon 3 semanas atrás a São Paulo, né, a gente tentando buscar um modelo de usina de resíduo no Brasil para desenvolver aqui em Fortaleza, né. Aqui nós temos alguns destinos, né, que são cadastrados pela prefeitura, mas estamos tentando trazer aqui para Fortaleza, em parceria inclusive com a própria prefeitura, uma usina que seja referência nacional. É uma usina que a gente consiga garantir de que o resíduo que vai para lá, ele tenha uma tratativa correta e tenha um destino correto também, né? Então, se você for para uma usina de resíduos, se você chegar a ver montanhas de resíduos, você não é uma usina adequada, né? A usina de resíduo boa é aquela que você não tem estoque de material, que você não gera passivo ambiental e que dá destinação para o material reciclado, né, nos devidos fins, que existem diversas aplicações. Quais são os fins já identificados, Marco, para a reutilização do resíduo da construção civil? Tem? Moacir, nós temos de grande consumo a brita reciclada. O que é a brita reciclada? É a própria pedra voltando para outras funções. Somente uma não é tão indicada, que são funções estruturais, ou seja, os pilares, as vigas, as lajes de uma construção. Mas a subbase para leito de estrada, para leito de drenagem, elas são praticamente com o mesmo resultado de uma origem mineral. E qual é o grande trabalho que nós temos que fazer? Por isso que essa parceria da Copercon é com a prefeitura. Porque a prefeitura tem um poder de lei para exigir o uso do reciclado nas obras públicas e também nas privadas. Então, a gente quer colocar uma instituição de lei que já existe em São Paulo, a gente visitou, inclusive, Várzea Paulista, é um município próximo da Grande São Paulo, em que 40% dos resíduos têm que ser utilizados nas obras públicas. E, além da brita, nós podemos recompor meio-fio, nós podemos fazer blocos, podemos fazer tijolos, podemos fazer mosaicos, isso tudo com a origem reciclada. E a grande notícia que a gente pode trazer ao grande público que está nos ouvindo é que esses produtos hoje já têm tecnologia e nós vamos produzir dessa sorte, que eles têm um custo de aquisição menor que o produto original. Era o que faltava. Porque o produto ecologicamente correto, você pode prestar atenção até no próprio papel, ele é um pouquinho mais caro ainda. Então, a sensibilidade além do bolso pesa. Então, o que a gente quer trazer? Um produto politicamente correto e economicamente viável. Então, é o que a gente vai fazer com a nossa usina que a gente quer implantar até o final do ano e está rodando em Fortaleza. Agora, tendo a capacidade de reutilização, vocês imaginam reduzir ou minimizar a quanto verdadeiramente aquilo que seria desperdiçado ou que não teria utilidade, né? A gente certo. Nós temos dois caminhos para o seu questionamento. Primeiro, há um trabalho muito forte da Copercon, perante seus 90 cooperados, para que, durante o desenrolar da obra, ele minimize seu desperdício. A primeira coisa é você não gerar o resíduo. Esse é o grande trabalho. A partir do que foi gerado, você segregar esse material, ou seja, separar. Colocar o que é resto de tijolo, o que é resto de concreto, o que é resto de aço, o que é resto de vidro, o que é saco de papel separado. Com isso, a gente já destina a coleta para cada reciclagem e nós da usina, que vamos reciclar a pedra, a brita, a areia, etc., já conseguimos reprocessar isso. Mas em números, que a gente já pode quantificar isso aí com outras experiências nacionais. A gente imagina diminuir das 90 construtoras cooperadas esse desperdício na ordem de 40%. 40%. E se a gente permitir e tiver mercado consumidor para o que vai ser produzido, a gente diminui outros 40%. Então, esse é um impacto que deixa de sair da natureza, é uma preservação que a gente está fazendo, e além disso, a construção torna-se mais barato. Tornando-se mais barato esse custo, a gente pode oferecer um produto a um preço mais justo para o usuário final. Então, como um todo, é um projeto social que favorece a toda a coletividade. Quando a gente vai falar desse planejamento aí, a gente, claro, tem que imaginar o processo de formação dos profissionais que estão indo cuidar desse planejamento. Já deu para sentir mudança na grade curricular dos cursos de engenharia ou daqueles profissionais que vão atuar nesse setor? Há uma atenção das universidades nesse tema, né? De uma forma geral, né, diversos, não só engenharia, mas diversos cursos estão se voltando para o tema da sustentabilidade. Nós recebemos frequentemente professores, alunos, inclusive, de engenharia e arquitetura, com temas de conclusão de curso e mestrado focados na sustentabilidade. Então, é um tema que tem crescido bastante, né? A oferta de cursos de MBA, de especialização, está em alta, né? Para exemplificar, o Brasil
é o quarto país do mundo em números de projetos pré-certificados no LEED. Isso aí já demonstra uma predisposição desses profissionais em procurar... O LEED vem a ser? É um certificado americano de certificação de empreendimentos sustentáveis. Uhum. Né? Então isso aí já é um indicador que mostra que esses profissionais estão buscando informação, estão buscando conhecimento para fazer as construções cada vez mais sustentáveis. Vocês já sentem lá na ponta a chegada desses profissionais com essa nova percepção? Muito. A gente percebe não só na ponta, mas além da minha especialização nessa área de sustentabilidade de construção sem desperdício, eu sou especializado em fazer criança. Em 7 anos eu fiz 3 meninos, né? Então eu já percebo na escola das minhas crianças, impressionantemente, como eles já fazem essa educação ambiental perfeita. Eu não quero citar somente o nome de algum componente, mas eu estava visitando outra escola que não era das minhas crianças, e eu vi que tinha os produtos reciclados direitinho. Mas no final do dia a pessoa foi buscar e juntou todo o lixo junto. E quer dizer, eu vi um grande desperdício. Se a criança observa aquilo, ela desacredita no processo. Então a gente já percebe, tanto nessa fase educacional das nossas crianças, como no nível superior, uma grande aderência à sustentabilidade. E o melhor disso tudo, a grande profissão do Brasil hoje no momento, em termos de remuneração e de possibilidades profissionais futuras, é a engenharia. E não só a engenharia civil. A engenharia ambiental, a engenharia de produção, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica. Então todas essas engenharias, elas fazem parte do conceito de sustentabilidade. E a gente já nota claramente em que as pessoas já procuram especializações no ramo da sustentabilidade. E o bom é que aqui no nosso estado, no Nordeste principalmente, no eixo Sul-São Paulo incrivelmente menos, já há o link das construtoras com processos sustentáveis construtivos. Coisa que no Sul ainda há uma grande demanda por construir, por ser uma grande indústria de construir, e o foco lá hoje está me parecendo mais financeiro que propriamente engenharia. A gente sempre ouviu dizer que a parte mais sensível do corpo humano seria o bolso. Do ponto de vista financeiro, até para a saúde financeira das empresas, também é um bom negócio? Sem dúvida nenhuma. Você tratar um prédio com características sustentáveis, ele implica num plus no preço, sem dúvida nenhuma. O seu custo ele aumenta de 2% a 4%. Só o que você aumenta nisso, você cria uma demanda maior de consumo fazendo uma publicidade bem feita. Aí eu gostaria de colocar uma grande observação ao nosso público que está nos assistindo. Existe um nomezinho em inglês que quer dizer greenwashing. O que é isso? É uma lavagem green, ou seja, é uma enganação green. Por isso que eu peço para o nosso público que preste bem atenção no que a construtora está fazendo com seriedade. Uma obra verde não é uma obra que você pinta a fachada de verde. Uma obra verde é uma obra desde a concepção do projeto. Visite um canteiro de obra dessa construtora que você está comprando um apartamento, vê se aquele canteiro é organizado, vê se tem pouco desperdício, que isso faz parte da sustentabilidade. E essas outras agregações, como conta individual de água, de energia, aquecedores a gás, energia eólica e tal, são outras características que compõem também. Mas, respondendo diretamente, existe um sobrecusto, mas existe uma maior demanda. O que os números indicam? Investir em sustentabilidade, o seu retorno é melhor. E o custo? O custo de construção é um pouquinho maior, mas o público para o preço final praticamente é o mesmo. Agora, a gente sempre ouviu algumas discussões, e aí é uma indagação quando a gente faz, quando vê o que a humanidade hoje passa, quando você olha para um produto chamado água, que é não só o reuso, mas também a forma um pouco mais racional de utilização nas unidades construídas do ponto de vista, por exemplo, a gente já tem uma descarga de 3 e 6 litros, né, de 2 fases, quer dizer, uma água tratada, cara, utilizada para irrigação do jardim e tudo mais, isso tende a ser também algo a ser incorporado no curto prazo? Com certeza. O grande poder seletivo das boas obras é o público consumidor. Então, quanto mais a sociedade está esclarecida, quanto mais o consumidor sabe onde ele quer aplicar a sua demanda financeira, que é a maior compra da vida dele, é a compra do imóvel, a gente vai ter essa seleção. Hoje nós temos recursos que não incrementam tanto no custo, mas, por exemplo, nós estamos num estado que nós temos muito pouca incidência de chuvas. Mas nem por isso não nos cabe deixar de dar atenção a esse assunto. Pelo contrário. Então tem tecnologia que nós captamos toda a água pluvial e nós deixamos o prédio autossustentável durante 3 meses
no quesito irrigação, só com o que foi captado da água da chuva. Nós temos processos de recuperação das águas, inclusive sanitárias e águas cinzas ou águas sujas, que é um pouquinho mais caro, mas pode ser feito também. Nós temos temporizadores de consumo de torneiras de água, nós temos arejadores para diminuir o consumo. O que é o arejador? São pequenos bicos que são colocados no chuveiro e na torneira, que ele permite a entrada de ar, você tem a mesma percepção de um bom banho, de uma boa lavagem de mão, com 50% ao menos do consumo de água. Nós temos, aí impactando diretamente no órgão sensível, como o Moacir falou, na anatomia humana, que é o bolso. Nós temos também a conta individual de água. Antigamente os condomínios era uma conta coletiva. Então, se o Moacir consumia 20 minutos no banho e eu 5 minutos, eu pagava a mesma coisa que você. Hoje não tem mais isso. Então, esses limitadores naturais estão se percebendo, mas eu acredito que o maior processo seletivo parte do público consumidor. Por isso que essa educação que vem das nossas crianças na escola até a sociedade em níveis universitários é muito bom para nós consultores. Vou pedir licença aqui para a gente ir a um rápido intervalo, mas antes, no quadro Letras do Nordeste, vamos apresentar hoje o livro Espetáculos Populares do Nordeste, de Hermílio Borba Filho. Esta é uma obra de grande importância entre os estudos realizados pelo autor sobre a arte popular do povo nordestino. O livro traz pesquisas sobre Bumba Meu Boi, Fandango, Mamulengo e Pastoril, incluindo transcrições de diálogos destes espetáculos populares. Nós vamos a um breve intervalo e já estamos de volta com o programa Agenda Nordeste, o roteiro do desenvolvimento regional sustentável.